Pelo menos 49 pessoas morreram e centenas estão desaparecidas depois do naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes ao largo da costa da Mauritânia. Segundo a Guarda Costeira e a Polícia da Mauritânia, uma das patrulhas conseguiu resgatar 17 pessoas. Até ao momento foram recuperados e enterrados 49 corpos e a busca continua pelos restantes ocupantes ainda desaparecidos, acrescentou a Guarda Costeira mauritana, referindo que este é um número provisório. O barco naufragou durante a noite de terça para quarta-feira a cerca de 80 quilômetros a norte da capital mauritana, com 160 pessoas a bordo, segundo as mesmas fontes. O barco tinha partido da Gâmbia há uma semana, com senegaleses e gambianos a bordo. A Mauritânia, um país predominantemente desértico da África Ocidental, com mais de 700 quilômetros de costa atlântica, tornou-se nos últimos anos um ponto de partida para muitos migrantes de todo o continente que tentam chegar à Europa por via marítima. Dezenas de milhares de migrantes morreram nos últimos anos ao tentar chegar à Europa a partir da África através das Ilhas Canárias a bordo de barcos frequentemente sobrelotados. E em Portugal, a Polícia Judiciária identificou um adolescente de 14 anos como responsável por vários incêndios florestais no concelho de Faf. O jovem que confessou os crimes atuava no quadro de frustração e dificuldades de socialização. A Polícia Judiciária Portuguesa revelou que um adolescente de 14 anos, residente em Saidões, no Faf, confessou ser o autor de vários incêndios registrados nas freguesias de Saidões, Ardegão e Arnozela. Segundo as autoridades, o menor deslocava-se até as zonas florestais, muitas vezes de trotinete, e utilizava fósforo para iniciar o fogo e regressava depois a casa. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que o jovem atuava num quadro de revolta e frustração, motivado pelos maus resultados escolares e pela precariedade das suas relações sociais. As autoridades não descartam, no entanto, a hipótese de que tenha contado com a participação de outras pessoas. A investigação teve início após a ocorrência repetida de incêndios naquelas localidades durante o verão, alguns deles com recorrência diária, o que causou grande preocupação entre a população e destruiu vários hectares de floresta. A investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária de Braga, que já remeteu o processo ao Ministério Público. O caso seguirá agora para o Tribunal de Família e de Menores. Até 20 de agosto, a Polícia Judiciária já tinha detido 52 pessoas por suspeita de fogo posto em Portugal, sendo a maioria das detenções registradas no mês de agosto, período em que o risco de incêndio é mais elevado. Os incêndios deste verão em Espanha já queimaram 35.400 hectares de terrenos agrícolas. E esta informação foi avançada pelo Ministro da Agricultura, que afirmou que os dados são provisórios. Confira esta e outras notícias agora no Giro pelo Mundo. O ministro avançou que os fogos atingiram 25.800 hectares de terras aráveis, quase 5.500 hectares de produções de frutas e 2.180 hectares de vinhas. Prometeu ajuda do governo aos agricultores. Luís Planas acrescentou também que já comunicou formalmente à Comissão Europeia o impacto dos fogos na agricultura em Espanha para que, num futuro próximo, uma vez apagados os incêndios, seja feito um balanço de danos e se mobilizem os meios e as respostas pertinentes. Espanha enfrenta desde 8 de agosto uma onda de incêndios no norte e no oeste do país, já considerada a maior desde que há registros espanhóis e europeus.
Ainda em Espanha, manifestantes e bombeiros reuniram-se esta terça-feira em frente ao Parlamento de Castela e Leão, acusando o governo regional da má gestão dos incêndios devastadores de agosto. Manifestantes exigiram a demissão do ministro regional do Ambiente e melhores condições de trabalho para os bombeiros, dizendo que a sua situação é precária. França, Alemanha e Reino Unido iniciaram na quinta-feira o processo de reimposição de sanções das Nações Unidas ao Irão por causa do seu programa nuclear, depois de um conflito de 12 dias com Israel em junho, em que as suas instalações atómicas foram repetidamente bombardeadas. O mecanismo denominado snapback pelos diplomatas que o negociaram no âmbito do Acordo Nuclear de 2015 com as potências mundiais foi concebido para ser à prova de veto na ONU e é suscetível de entrar em vigor. Entre outras medidas, o acordo congelará novamente os ativos iranianos no estrangeiro, suspenderá os negócios de armas com Teherão e penalizará qualquer desenvolvimento do seu programa de mísseis balísticos, pressionando ainda mais a economia do país, que já se encontra em dificuldades. O chefe da diplomacia chinesa garantiu ao homólogo brasileiro que a China está disposta a reforçar o apoio mútuo com o Brasil, cujos produtos enfrentam tarifas de 50% nos Estados Unidos. Yang Yi indicou numa conversa telefónica com Mauro Vieira que as relações entre a China e o Brasil entraram no seu melhor momento histórico, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros. O diplomata chinês assegurou que a situação internacional atual é complexa e mutável e que a China está disposta a fortalecer a coordenação com o Brasil para combater o unilateralismo e a intimidação, proteger os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento e promover a reforma e a melhoria do sistema de governança global. O presidente brasileiro Lula da Silva falou nesta quinta-feira com exclusividade a Record Minas. Ele disse estar à disposição para negociar as tarifas comerciais com o presidente Donald Trump. Em entrevista ao apresentador do Balanço Geral, Laí Renault, o presidente Lula voltou a culpar Donald Trump pela dificuldade em avançar com qualquer possibilidade de negociação do tarifaço. Ninguém dos Estados Unidos quer conversar, porque o presidente americano se acha dono do planeta. E a hora que os Estados Unidos quiserem conversar, nós estaremos prontos a conversar. Lula também afirmou que o governo vai continuar em busca de mercados alternativos para os produtos atingidos pela sobretaxa americana. E reforçou que enviou uma carta a Donald Trump com um convite para a COP30. Uma carta civilizada, como um presidente deve mandar para o outro. Então, a hora que ele quiser conversar, o Lulinha Paz e Amor está pronto para conversar. Mas não pense que o Lula vai ficar mendigando uma conversa, não. O Lula vai procurar outros parceiros. No final da tarde, Lula assinou a nomeação de diretores de agências reguladoras na presença de ministros, parlamentares e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na cerimônia, o presidente reforçou que as Big Techs têm que obedecer às leis do Brasil. Qualquer empresa que estiver dentro do Brasil, esse país tem regulação própria, esse país tem Constituição própria e todo mundo estará subordinado às regras que o Congresso Nacional aprovar e que a nossa Constituição garante. O deputado federal Eduardo Bolsonaro solicitou formalmente ao Parlamento brasileiro autorização para exercer o seu mandato a partir dos Estados Unidos. O deputado diz liderar uma campanha para denunciar alegada perseguição judicial contra o seu pai, Jair Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pedindo para exercer o seu mandato a partir dos Estados Unidos. Na justificativa, o parlamentar alega estar envolvido numa missão de diplomacia parlamentar, denunciando junto às autoridades e organizações norte-americanas o que considera ser uma perseguição judicial contra o seu pai. Eduardo defende que essa atuação fora do Brasil é fundamental para dar visibilidade internacional ao processo judicial que Jair Bolsonaro e outros aliados enfrentam no Supremo Tribunal Federal, acusados de conspirar para um golpe de Estado após as eleições de 2022. No documento, o deputado citou ainda a experiência do período da pandemia de Covid-19, quando o trabalho remoto foi autorizado para parlamentares, defendendo que o mesmo modelo deveria ser aplicado em tempos de crise institucional. Eduardo Bolsonaro está em exercício no Congresso desde 2015. Desde o fim da sua liderança parlamentar, em agosto, acumula faltas nas sessões plenárias. Pelas regras internas da Câmara, se um deputado faltar a mais de um terço das sessões de um ano legislativo sem justificativa aceita, poderá perder o mandato. O pedido ocorre no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas irão a julgamento no Supremo Tribunal Federal a partir do início de setembro, acusados de tentativa de subversão da ordem democrática.